No Dia Mundial da Síndrome de Down, você vai conhecer um projeto da Sorri em Bauru que faz da música um instrumento para desenvolver a linguagem das crianças. A interação com os instrumentos e os participantes dessa turminha animada melhora a fala, a expressão e os movimentos do corpo. No estúdio recebemos a professora da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi, para falar sobre o papel da ludicidade no desenvolvimento das crianças com Down. Unesp Notícias desta quarta-feira, 21 de março, está no ar. Boa tarde. Hoje se comemora internacionalmente o Dia da Síndrome de Down. A data foi criada em 2006 para dar visibilidade ao tema e ajudar a acabar com o mito de que a pessoa com Down seja incapaz de aprender. E um projeto de musicalização oferecido pela Sorri em Bauru é a prova de que a criança com Down, se bem estimulada, consegue se desenvolver plenamente. Um violão, alguns tambores e muita música. Essa união garante a diversão dessa turminha. Olha só o sorrisão contagiante do Miguel. Ele tem 3 anos e toda semana participa da atividade de musicalização, promovida pela Sorri em Bauru. Seja se despedindo do gatinho ou fazendo a dancinha do pintinho amarelo, o garotinho mostra que mudou muito de um ano para cá, desde que começou a frequentar o projeto. Nascido com síndrome de Down, ele já se comunica e interage melhor com as pessoas. Também mostrou evolução na fala e nos movimentos. Nós percebemos também que ele, quando a gente coloca as canções, antes ele só ficava acompanhando, agora não. Ele tenta falar, tenta acompanhar, ele tenta pronunciar as últimas sílabas. Algumas coisas, algumas palavras mais fáceis até saem. Um pai, um boi, então essas palavras estão saindo mais. E ele acompanha também, além de estar falando também, dançando também. E antes ele tinha, às vezes ele andava e não tinha uma coordenação muito boa para estar andando. Mas daí, talvez ele dançando, tentando, ele já melhorou bastante também. Tudo isso graças ao poder da música, que aliás acompanha essa família antes mesmo dele nascer. Nós colocávamos música, né, na barriga da minha esposa que começou, né? E depois aí a gente continuou. Parecia que ele acalmava mais tanto ele quanto a mãe. E depois do nascimento nós continuamos. A gente gosta muito de música em casa. E aí aqui na Sorri descobriram também que ele gostava. Aí foi quando ele teve inicialização na musicalização. A atividade de musicalização existe há 4 anos na Sorri. O projeto é voltado a crianças de 2 a 6 anos incompletos que passam por algum tipo de acompanhamento na instituição. Essas atividades elas são planejadas antes e daí a gente faz um roteiro. Dentro desse roteiro, a gente busca, através das músicas, atividades que trabalhem a questão motora com tambores, questões da fala, com onomatopeias. A música, ela tem digamos, um approach diferente da terapia tradicional, porque a música ela torna mais lúdico. Então facilita a questão dos resultados, porque a criança ela nem percebe que ela está fazendo a terapia. Apesar de parecer uma simples brincadeira, as aulas musicais funcionam como um complemento à terapia fonoaudiológica tradicional. Aqui na musicalização a gente está trabalhando todo o desenvolvimento da fala também, não que a gente está excluindo a terapia fonoaudiológica, que a criança precisa de terapia. Então aqui ela vai aprender também a linguagem, vai desenvolver a linguagem de maneira incidental. Ela não tem a intenção de falar, né? Ela acaba fazendo na atividade lúdica, acaba falando, acaba interagindo. A gente não trabalha só a linguagem oral. Então entra dentro da linguagem, a linguagem oral, gestual, ela consegue fazer trocas dialógicas com as outras crianças, além de toda a expressão corporal e trabalhar também toda a compreensão. Compreensão de quando a gente fala algumas ordens mais complexas ou ordens simples. Por exemplo, pega determinado instrumento, já é uma ordem mais difícil, então a criança já está conseguindo compreender. Bernardo tem 5 anos e é outro integrante da turma que nasceu com síndrome de Down. O tratamento trouxe uma progressão visível no desenvolvimento do menino. A expansão do lado comunicativo, uma das marcas do Bernardo, foi o que mais chamou a atenção da mãe. O Bernardo, apesar dele ser bastante expansivo, ele não conseguia se expressar da maneira como ele gostaria. Ele era uma criança mais brava, assim, porque ele não conseguia falar,
né, aquilo que ele gostaria pra gente, então isso deixava ele mais irritado, né. Então há 2 anos ele está no processo de musicalização e hoje ele se expressa da maneira como ele gostaria, formula frases, já fala. Tatiana sabe que a síndrome de Down não é um impedimento para que o filho tenha uma vida como qualquer criança. E ela busca inseri-lo em todas as atividades corriqueiras. A gente procura estabelecer laços assim, com crianças comuns também, ele frequenta escola e a gente não fica colocando empecilho para nada na vida do Bernardo. Ele é criado normalmente. É justamente essa conscientização das pessoas com quem convive e o carinho que recebe de todos que permitem ao Bernardo desenvolver as qualidades e a personalidade que carrega. A gente continua a falar sobre esse assunto com a professora da Unesp, a pedagoga Maria do Carmo Kobayashi. Ela nos ajuda a entender o papel da ludicidade no desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. Maria do Carmo, mais uma vez é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço o convite. Maria do Carmo, essas crianças, elas têm um certo nível de comprometimento na forma de se expressar, mas não que as habilidades cognitivas delas tenham que ser subestimadas. Exatamente. Longe disso. Então, no que o aprendizado de uma criança com Down, ele deve ser diferenciado? De que forma? Bom, primeira coisa, há de se dizer que essa criança, ela pode precisar de mais tempo no processo ensino-aprendizado e de objetos que estimulem, que façam com que ela tenha desejo de conhecê-lo, de vivenciá-lo, de experimentá-lo. Então, nós temos que estar muito atenta quais são os objetos da cultura que seriam apresentados a qualquer criança para integrá-la, para que ela assimilasse os conceitos da cultura onde ela vive. A única coisa é que essa criança, nós vamos precisar ter um tempo maior, um estímulo maior, um cuidado maior, e estar sempre atento. Essa criança, ela precisa ser muito mais cuidada, abraçada. Os pais têm que ter alegria. Essa família tem que estar atenta. Quais são os momentos que ela está mais receptiva, né? Uma equipe multidisciplinar que venha ajudar e venha somar com um programa de ações que realmente façam com que as dificuldades que ela tem sejam ultrapassadas pelas muitas possibilidades que ela vai ter na vida, né, de aprendizado, de ser feliz e de ser integrada como qualquer pessoa, com direito a viver e ser feliz. E como que os jogos, as brincadeiras, eles podem ser usados pelos pais, pelos educadores, nesse processo de desenvolvimento da linguagem dessas crianças? Perfeito. Na verdade, o que acontece é que nós adultos temos uma linguagem simbólica, abstrata. As crianças têm a linguagem lúdica. O que é a linguagem lúdica? A linguagem simbólica do brincar. Então, os objetos ditos, objetos lúdicos, que objetos são esses? Os livros, os cantos, as danças, as bonecas, o movimento, tudo isso faz com que essa criança vá sendo inserida no meio onde ela vive. Então, os brinquedos, as brincadeiras são convites à participação. São convites às trocas estabelecidas entre a criança, a família, a criança e a equipe multidisciplinar que está no entorno, a criança e outras crianças que estejam no seu entorno. Então, o objeto lúdico, vindo dessa maneira, ele é aquele que vai alimentar os processos de imaginação, de fantasia, de criatividade, para que essa criança ela se insira e se aproprie desse mundo como qualquer outra criança. Essa necessidade de estimulação desde o bebê, desde a primeira infância, ela se faz ainda mais presente no caso da criança com síndrome de Down? Sim, sim. Nós precisamos lembrar que os primeiros 3 anos, para qualquer criança, eles são definitivos, né? E justamente nesse período, onde as pessoas que não sabem, não conversam com a criança. Ah, ela não fala? Por que eu vou falar com ela? Não, a linguagem é aprendida na imitação. O canto, os movimentos, cada cultura tem o corpo, usa o corpo com os movimentos que lhes são peculiares. Então, essa questão do 0 aos 3 anos é a abertura do mundo e do universo para qualquer criança. Para a criança que tem essa
conjugação de fatores é muito mais importante. Então, conversar, cantar, proporcionar a inserção com brincadeiras, com jogos, nos primeiros 3 anos é fundamental. Nós precisamos tirar essa falta de conhecimento da sociedade que acha que a criança ela tem necessidade de falar, de conversar e de entrar em contato com outras pessoas na linguagem quando ela já fala. Não! Aí nós já perdemos 3 anos que são cruciais para o desenvolvimento. São os anos áureos da nossa vida, é um período muito curto, mas que vai ser as bases para todo o resto da nossa vida. Então, mesmo que não tenha aquela resposta imediata que o pai imagina ou vislumbra para aquele momento, exato, é preciso investir nessa interação, nesse contato. E uma coisa bonita que a Maria do Carmo comentava antes da entrevista, é preciso que os pais sejam apaixonados por essa criança. Exatamente. Nós somos apaixonados pelos filhotes e pelos nossos filhotes mais ainda, né? Agora, nós precisamos que essas crianças, esses pais, eles se apaixonem por essas crianças. Pais apaixonados, eles fazem milagres, eles mudam situações das crianças. E as crianças, elas percebem esse contato. E para uma criança que tem dificuldade, que tem esses tipos de dificuldades iniciais, né, os passos, mesmo que pequenos, eles são muito mais valiosos do que outras crianças que conseguem fazer passos, que conseguem dar passos muito grandes. Às vezes um movimento de olhar, às vezes uma troca de contatos, uma recepção. A troca de olhares é uma coisa fabulosa entre as pessoas e muitas vezes, se esse pai não está apaixonado pela resposta que esses bebês, que essas crianças pequenas dão, ele vai perder momentos fabulosos. Porque não tem limite para o aprendizado dessas crianças. Não, não tem limite. A primeira coisa para ser professor, para trabalhar com crianças, é acreditar que elas são capazes de muitas coisas. Como nós não chegamos à vida adulta desse jeito. Nós tivemos um longo processo de construção de conhecimentos, de sentimentos, de afetividade, de motricidade, de adaptações. E esses momentos, é isso que nós nos constituímos hoje, é aquilo que nós tivemos de base inicial. Certo, muito obrigada, Maria do Carmo, por trazer essa bela reflexão aqui pra gente. Eu é que agradeço nesse dia tão especial. A quinta-feira também deve ter pancadas de chuvas em todas as regiões paulistas, principalmente a partir da tarde. Agora a umidade do ar está alta, em 76%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 20 aos 32 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. A Lotus Júnior, empresa júnior do curso de Ciências Biológicas da Unesp em Bauru, retomou o projeto que oferece alimentos saudáveis a preços mais em conta. O repórter Júlio Penariol tem as informações. Em parceria com o Museu do Café em Piratininga, a Lotus Júnior vende semanalmente cestas de alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos. E quem nos dá mais detalhes sobre a iniciativa é a Adriana Caco, a presidente da Lotus Júnior. Adriana, a Lotus Júnior ela busca desenvolver projetos de cunho ambiental, social, educacional. Essa iniciativa, quais são os objetivos dela? Bom, a parceria que a gente fez com o Museu do Café, né, é justamente para instigar essas 3 áreas. Então, por exemplo, tem alunos que gostam dessa parte de botânica, dessa parte das áreas de organismos vegetais, então eles podem fazer uma iniciação científica, por exemplo, no Museu do Café. Essa parceria dá essa autonomia. Além do que, a gente também busca promover esses vegetais, que como eles são produzidos sem agrotóxico, geram uma melhor qualidade de vida para as pessoas que consomem. E qual que é o público-alvo dessa ação? No começo, a gente visava os alunos da biologia, porque a gente sabe que tem uma sensibilização maior pelo curso já ser das ciências biológicas, né? Mas a gente percebeu que outros cursos, outros alunos de toda a comunidade de Bauru, eles também estão começando a pensar um pouquinho mais essas questões que o vegetarianismo e o veganismo trazem. Então a gente também deixa aberto para todos os estudantes, funcionários, os professores e até amigos dessas pessoas que frequentam o campus de Bauru.
E os interessados em adquirir uma cesta, como eles devem proceder? É bem simples. A gente tem vários meios de comunicação. Então, por exemplo, tem a página do Facebook, tem o Instagram, tem os números também dos membros da Lotus, que eles podem entrar em contato direto com um dos membros, ou pela página, ou até mesmo ligar, fazer uma ligação para a sede, e a gente consegue fazer o pedido por esses meios. Obrigado pelas informações, Adriana. Então, quem quiser mais detalhes sobre o projeto das cestas agroecológicas, é só ligar para o telefone 3103-9447. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. É isso por hoje. Para compartilhar ou rever o conteúdo desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau! Thank you.